Conecta Oeste. Conecta aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos amigos do Conecta Oeste. Entrevista de hoje com o especialista Roberto Tomé, corretor de imóveis, figura importante nessa área em Marechal Cândido Rondon. Antes de começar a entrevista, eu preciso apelar para vocês. Aí quem está aí no Facebook acompanhando essa live, curta e compartilha. Quem assistir pelo YouTube, dá o likezinho lá, se inscreva no canal do Conecta Oeste, se inscreva no canal do Megafone. Vamos ajudando aí, pessoal, vamos ajudar para construir uma coisa diferente em nossa cidade. Seja bem-vindo ao Conecta Oeste. Boa tarde Ferrari, boa tarde a todas as pessoas que acompanham o site aí e estão ligadas no que acontece diariamente em Marechal Cândido Rondon. Beleza. Roberto, seguinte, eu venho acompanhando você principalmente através das rádios de Marechal Cândido Rondon e ouvi algumas entrevistas suas. Você é à frente aí do núcleo de imobiliárias de Marechal Cândido Rondon. Mas antes da gente entrar na questão do núcleo, da formação do núcleo, eu gostaria que você contasse uma historinha para nós de como o corretor de imóveis, ou se você tem outra denominação mais moderna, vem se comportando no mercado em relação a um passado aí não tão distante assim, entende? Na verdade é assim, Ferrari, o corretor de imóveis surgiu de uma necessidade onde não conseguia uma aproximação entre o vendedor do imóvel e o comprador do imóvel, né? Nós tínhamos lá duas pessoas pactuando um valor e não chegavam a um denominador comum, não chegavam a um acordo. Então criou-se a figura do corretor de imóveis, que foi regulamentada muitos anos depois, porque ele ajudava a aproximar as partes, né? Então a pessoa que tinha o dinheiro e a pessoa que tinha o imóvel, ele achava um meio termo razoável para os dois para acabar fechando a venda. Então no início essa profissão não existia, não era regulamentada, né? E aí depois ela tornou lei, criou o corretor de imóveis regulamentado e é um profissional liberal, né? Esse profissional liberal, através dos tempos, ele também teve que mudar, porque o mercado ele oscila muito, né? Então tem épocas que, eu digo assim, nós passamos épocas aí que vender imóvel era igual você vender Coca-Cola praticamente, né? Você não precisa fazer um esforço que você vendia, tinha muito dinheiro no mercado, nós ficamos aí até o ano de 2000, praticamente sem financiamento imobiliário no Brasil. E depois entrou muito dinheiro, né? Então teve um boom do mercado imobiliário, onde valores das edificações já não passavam mais pela avaliação do corretor, e sim os proprietários colocavam valores maiores e aquilo ia puxando, e nós, corretores de imóveis, levando a culpa, né? Como se fosse nós que estávamos criando esses valores exorbitantes, mas eram os proprietários vindo que o povo estava afoito, querendo comprar, e iam aumentando os valores, né? Tanto que chegou uma época aqui em Marechal Rondon que as casas do Minha Casa Minha Vida, quando aumentava o valor liberado pela Caixa Econômica, os imóveis aumentavam de preço. Mas não aumentava o preço, por exemplo, do material de construção, nada, mas daí aumentava a mão de obra, a casa ia para o teto do valor da Minha Casa Minha Vida, porque o comprador estava empolgado para comprar. Ele queria, de qualquer forma, também sair do aluguel e pagar uma prestação, né? Então, ele pensava muito a curto prazo e, às vezes, não fazia conta do dinheiro dele mesmo, né? Então, a profissão teve que ir se modernizando. Hoje nós temos um problema muito grande com relação aos impostos, né, do mercado imobiliário, as transações imobiliárias, o pagamento do imóvel, de que forma você paga, quanto você tributa, o ganho de capital. Nós temos um problema muito grande hoje, por exemplo, você tem um imóvel há mais de 10 anos, nesses últimos 10 anos os valores de avaliação da prefeitura alteraram muito, porque às vezes ficaram muito tempo defasados e aí de repente é reajustado depois de 5 anos, 6 anos, e isso dá um valor alto, né? Então uma parte aqui, Beto, há casos de o valor, a base de cálculo do município ser maior do que o valor de mercado. Acontece isso? Acontece. Na verdade, é assim, hoje, no setor imobiliário, como em qualquer outro setor, nós temos bons profissionais com experiência em avaliação, e nós temos profissionais esforçados, mas que não conseguem fazer uma avaliação adequada, né? Então, eu hoje tenho 25 anos de profissão, eu tenho meu cunhado da Jorge, tem 35 anos de profissão. Para vocês terem uma ideia, eu e ele ainda trocamos figurinha quanto à avaliação de imóveis,
Porque às vezes você fica numa dúvida, você troca uma informação com outro corretor em virtude disso aí, né? Então, assim, a maioria dos corretores mais antigos, os que estão mais estruturados, eles não prestam serviço para órgãos públicos, até pelo valor que os órgãos públicos querem pagar de honorários. Então, para nós, não tem como a gente, às vezes, deixar de atender um cliente para atender um órgão público. Então, o que acontece? A prefeitura, hoje, ela não vai pela qualidade do serviço, infelizmente. Todos os órgãos públicos, eles vão o quê? Editar o preço. Né? Então, às vezes, você contrata um profissional que não está habituado a trabalhar com o mercado imobiliário na questão da avaliação. Né? Então, como todos sabem, hoje o curso de corretor de imóveis você faz à distância, compra os livrinhos, vai uma vez a Curitiba, né? Você se torna um corretor muito fácil. Mas e daí? Aí você trabalhar no mercado imobiliário. Então, o que acontece? A prefeitura ela faz um planejamento do município todo, porque os fiscais tributários dentro do município, eles também não têm uma noção de liquidez de imóveis. Eles podem ter uma noção, por exemplo, por anúncios imobiliários, placas, jornais, sites de internet, e é ali que eles estão buscando para formar um banco de dados. Como você disse, muitas vezes isso está fora do valor real do mercado. Tá. Mas a partir de maio desse ano, a prefeitura mudou a fórmula de apresentar a guia do ITBI. Então, hoje é o quê? O comprador, ele é tido como a pessoa de boa fé. Então, ele vai informar para a prefeitura quanto que ele pagou no imóvel. Através do quê? De uma minuta de uma escritura que ele vai passar num cartório, de um contrato de compra e venda com firma reconhecida certinho, com comprovante de pagamento através de transferência bancária. Então, quanto melhor ele tiver fundado esse pedido da guia do ITBI na prefeitura, a prefeitura vai analisar. Isso vai chegar no fiscal fazendário, por exemplo. Eu vendi um imóvel há poucos meses atrás por uma instituição financeira. É 100% declarado. Né? Na prefeitura o valor estava maior. Mas aí eles conseguem ver, pô, peraí, mas a instituição financeira não sonega nada, né? Então o nosso valor está um pouquinho fora. Vai ser feita a guia nesse valor. Então, quando é de um particular... No valor do comprador. No valor do realmente comprador. Pago. Exatamente. Então, tudo você tem que fundamentar. De repente, você tem um imóvel lá que tem uma construção de 40 anos. Né? Ah, mas tem 300 metros de construção sobre o terreno. Para o fiscal fazendário, na prefeitura, só vai chegar o quê? Que é um lote que tem 300 metros de construção. Perfeito. Então, o que você tem que fazer? Adicionar umas fotografias do imóvel, de preferência colorida, né? Fundamentar bem o pedido da guia do ITBI e colocar, olha, o real valor de mercado que eu paguei é esse daqui. Né? Devido ao quê? Devido à construção ter mais de 30 anos, eu vou demolir uma parte, né? Então ele conta a história real do imóvel e fundamenta o máximo que ele puder. Porque a gente tem que lembrar também que o pessoal que está na prefeitura hoje, secretário e diretores, eles hoje estão lá, né? Funcionários amanhã públicos. Pode não estar. Amanhã depois eles podem não estar mais lá, outra pessoa, e eles respondem pelos bens deles particulares, isso. Ou funcionário público concursado também. Então, isso aí é um problema para quem compra, para quem vende, mas é um problema muito maior para quem está dentro da prefeitura. Porque muitas pessoas não sabem como isso funciona e a responsabilidade que tem para eles também. Né? Então, é complicado. Então, acompanhando o teu raciocínio até para formular novas perguntas, eu fiquei aqui pensando, com todos esses nuances próprios da categoria, então ela teve que se adequar, até porque, Beto, a Receita Federal ela vem apertando o cerco, a gente tem ciência de que cada vez mais nós vamos estar sendo vigiados e cruzar dados sem o profissionalismo próprio da área de corretor de imóveis, a pessoa pode cair em armadilhas, né? Sim, com certeza. Na verdade, assim, para a Receita Federal, a partir do momento que você declara uma venda, o que você fizer na tua declaração, seja através de um contador, ou seja, você mesmo montando a tua declaração, se você aconteceu de errar em alguma coisa da declaração, para a Receita Federal não vai ter desculpa. O erro já vai vir com multa, com taxação. Já é erro, né? Vai ser como se você tivesse sonegado ou tentado burlar alguma coisa. Infelizmente é assim. Para eles não existe a pessoa errar ou se enganar na hora de fazer uma declaração de imposto de renda. Né? E você vendendo um imóvel, por exemplo, dentro do mês de novembro, você tem que pagar o imposto já sobre o que você ganhou de lucro desse imóvel até o final do mês seguinte, como uma empresa tem que fazer. A empresa, o que ela fatura durante o mês,
ela tem que pagar o imposto até o final do mês seguinte. E no imóvel é a mesma coisa. Só que as pessoas que normalmente não comercializam imóveis, não é a praxe deles, eu vendo um imóvel a cada 5, 10 anos, ou a cada 3, 4 anos, ele não sabe que é assim. Então ele vai declarar na declaração de imposto de renda do outro ano dele. Aí ele já está com o erro, já está com a multa, já está complicado, né? Então, assim, hoje o que a gente faz muito aí, existem várias famílias em Marechal que já têm formatadas as holdings familiares, né? Então elas pegam, por exemplo, o casal lá. O casal tem 3 filhos, mesmo que for menor de idade. Ele monta uma empresa, uma holding de administração de imóveis próprios. Eles têm a casa própria deles, eles têm mais 3 casas alugadas, têm mais 4 terrenos, colocam tudo dentro dessa empresa, né? Então ali o que eles vão, por exemplo, locação de imóveis. Se eles têm um imóvel locado, se for na pessoa física, vão pagar 27% de imposto de renda, 27,5%, geralmente quando está na taxa maior lá. Se ele estiver dando uma holding, ele vai pagar 11%. Se ele for vender um imóvel no pessoa física, do que ele tinha de custo na declaração e para o valor que ele vai vender, ele vai pagar 15% de imposto. Claro que daí tem umas regrinhas, quanto mais tempo ele tem o imóvel, vai diminuindo. Um imóvel a cada 5 anos também vai diminuindo. Se é um imóvel próprio, vai ser reinvestido para comprar uma outra casa própria e ele não tiver uma casa própria na cidade dele, também diminui. Mas assim, para vocês terem uma ideia, na pessoa física 15% de ganho de capital, na holding 6% do valor da venda. Então, você tem que procurar os caminhos onde você não vai estar incorrendo num erro, mas vai pagar menos imposto, e de uma forma correta. Então, é isso que tem que acontecer, né? Isso significa dinheiro no bolso ou não, né? Com certeza, com certeza. Ô Beto, e o governo, você falou aí na prefeitura e tal, o governo, assim, de uma forma geral, municipal, estadual, federal, ele vem colaborando, isso eu falo amplo assim até na questão do financiamento, com esse incremento nos imóveis, ele ajuda ou ele mais atrapalha? Na verdade, assim, a gente vinha com muitos erros de muitas décadas já, né? Então, nós tínhamos um sistema financeiro imobiliário brasileiro que usava uma tabela de preço francesa, que é a tabela Price. Hoje, alguns bancos ainda têm ela, mas ela é maligna. Você termina de pagar o imóvel, você ainda tem residual, cria aquela ilusão numa parcela pequena e lá no final você está devendo. Deu razão para muitos, revisão de contratos. Sim, sim. Né? Antigamente, na época do Banestado, teve muito disso aí. Então, isso teve que corrigir, né? São coisas que durante o ano foi corrigindo o percurso. E um grande fator que ajudou muito no mercado imobiliário de financiamentos é a questão da alienação fiduciária, né? Que antes nós tínhamos a hipoteca, a famosa hipoteca, né? Que também nessa época dava muitas ações, porque a pessoa pagava de pagar a prestação e levava-se 3, 4, 5 anos até você tirar a pessoa do imóvel, até o banco reaver esse imóvel, até ele ir a leilão. Então, os bons pagadores pagavam muito esse custo do risco que existia no mercado imobiliário no financiamento. Quando isso alterou para a alienação fiduciária, isso aí mudou completamente. Então, hoje, a partir da terceira parcela em atraso, o registro de imóveis já pode notificar, o banco já pode autuar a pessoa, o imóvel já pode ser ido a leilão. Uma nova ferramenta, né? Uma nova ferramenta que não deixa virar uma bola de neve. Sim, né? sim. E, consequentemente, as taxas, o risco do financiamento imobiliário caiu muito, e por isso que ele vem caindo. E vai cair ainda mais essas taxas de financiamento aí. Ok. Roberto, você deu esse panorama aí do corretor, do profissional, e a questão do núcleo de imobiliárias da Simacar. Como que é? Você é o presidente? Como que funciona esse núcleo? Na verdade, eu fui uma das pessoas que brigou bastante pela implantação dele, né? Então eu fui o coordenador metade de 2015, no ano 2016, 2017 foi o Francisco, da Francisco Imóveis na época, que hoje é Farol Imóveis, 2018 foi o Márcio Rejala da Cataratas Empreendimentos, e esse ano eu voltei à coordenação devido a um projeto que a gente teve uma premiação a nível nacional. Nós tivemos o nosso projeto do núcleo de imobiliárias, nós tivemos um recurso, um aporte de R$220 mil que nós ganhamos, uma premiação, onde nós pagamos 30%. Uma premiação pelo desempenho, pela criação? Pelo o formato do nosso projeto. Perfeito, né? Nós montamos um projeto, um planejamento de cursos, de feiras, de exposição. Um projeto viável. Exatamente, que começou no início do ano passado e termina em dezembro desse ano. Então, ano passado nós já tivemos várias divulgações em mídia, 2017 entrou no nosso portal
de anúncio, né? Nós tivemos presentes na Festa do Município do ano passado. Esse ano nós tivemos um investimento maciço, em torno aí de R$70 mil na exposição, na Festa do Município, né? Só na festa. Um stand próprio, grande lá, onde é que todas as empresas, nós estávamos em 34 pessoas das 11 imobiliárias, batendo papo, atendendo nossos clientes, expondo nossos imóveis lá, né? E nós fizemos também 6 treinamentos de 3 dias cada um durante o ano passado, e esse ano. Então foram praticamente 20 dias de treinamentos com profissionais renomados que a gente trouxe do Brasil inteiro, né? Então onde que entra o núcleo? Para a categoria. Para a categoria, exatamente. Aonde que entra isso? O núcleo, na verdade, o corretor hoje, como que eu falei no início, antigamente era mais fácil a venda, hoje a venda é mais artesanal. O Ferrari vem deixar um imóvel para o Beto para vender, primeira coisa, Ferrari, vamos ver como é que está na tua declaração. Ferrari, se a gente vender assim, vai pagar tanto de imposto, o teu imóvel vale tanto, como você vai investir esse dinheiro. Fazer uma análise. Exatamente, para verificar de que forma nós vamos agir para vender o teu imóvel, para você não cair numa malha fina, recolher o imposto devido certinho. Claro que nesse recolher o imposto, a gente vai tentar também pagar o menor imposto possível dentro da legalidade. Legalidade. Então eu preciso saber o que você vai fazer, onde você vai investir, que forma você vai investir, né? Se você vai comprar outro imóvel ou não, eu preciso te ajudar. E para isso eu preciso ter conhecimento. Né? Claro. Então, aonde que entra o núcleo? Entra para conhecimento e entra para parcerias em venda. Né? Então, conhecimento de que forma? Hoje, para um corretor sair daqui e fazer um curso em Curitiba, quanto que ele ia gastar? Né? Então, agora nós não. Nós se juntando em 24, 25 pessoas, que era em média cada treinamento, cada noite de treinamento ou cada dia de treinamento, nós trazíamos um profissional de Porto Alegre ou Curitiba de fora, ao custo aqui, dividido certinho, e ainda nós pagávamos 33%, que o resto a gente ganhou nessa premiação, que é do Sebrae, um projeto, né, do Empreender Competitivo, a nível nacional. Né? Então, facilitou as coisas. Facilitou bastante. E outra dificuldade que a gente tinha aqui também era a venda, por exemplo, com o Ferrari vai deixar um imóvel para o Beto vender. Poxa, é amigo do Beto, mas ele joga bola com outro corretor de imóveis, ele participa do Rotary com outro corretor de imóveis. Isso ficava ruim para ele deixar com um ou com outro. Né? Com o núcleo não, você pode deixar com uma das empresas do núcleo e todas elas vão poder dividir a venda desse imóvel. Por exemplo, deixou comigo para vender, a Jores vendeu, você vai pagar uma vez a comissão e as duas empresas vão dividir. Então o Celso tem o comprador, eu tenho o vendedor, eu tenho o imóvel para venda, a gente trabalha junto e divide o imóvel. Aonde que isso é benéfico para a pessoa que é proprietária do imóvel? Ela vai ter anunciado no portal da imobiliária, no portal do núcleo, e vai ter mais de 20 corretores de imóveis que vão estar aptos a vender esse imóvel. Né? A não ser loteamentos, que daí é um pouco mais pessoal de cada empresa. Né? Então, na maioria das vezes, as empresas que trabalham com loteamentos, ela mesma trabalha e faz a venda dele. Por quê? Porque o loteamento, para ele sair do forno, para ele começar a ser vendido, é 2 anos mesmo. Né? Então, a parceria... As licenças. Exato. A não ser as incorporadoras, por exemplo, Cataratas Empreendimento, Plano, que daí passam para todos venderem. Né? Mas as outras imobiliárias que têm loteamentos próprios, aí elas mesmas comercializam os seus terrenos. Né? Ô Beto, mas não vai dar uma briga aí, por exemplo, uma imobiliária do núcleo, tipo um corretor mais agressivo, ele consegue vender mais, ele fala, mas eu estou dividindo com o pessoal, como é que operacionaliza isso? Cara, na verdade, assim, dentro do núcleo não tem isso, porque hoje a pessoa pode ser um bom angariador de imóvel e pode ser que ele não seja um bom vendedor de imóveis. Então ele vai conseguir captar imóveis à venda e jogar dentro do núcleo e outras imobiliárias vão vender o imóvel que ele está pegando. Ele vai garantir metade da comissão. Então ele não precisa ser um bom vendedor, um bom corretor para venda de imóvel. Ele pode ser um bom angariador. Né? Tem trabalho, tem exatamente. Para todo mundo. Como tem cliente que é bom, corretor que é bom de venda, mas não é bom de ir a campo buscar o imóvel para vender. Certo, né? Então vai da característica mais de cada um. Né? Sim. Você falou em loteamentos. Marechal Cândido Rondon, nos últimos anos aí, eu acredito que, em termos de Brasil, até vilazinhas a gente percebe que houve um número grande do aumento dos loteamentos em si. Marechal Cândido Rondon bateu no teto os loteamentos ou ainda temos expansão a ser feita no plano diretor? Olha, eu sempre digo o seguinte, tudo que você fizer bem feito e você tiver uma condição boa de pagamento, que a pessoa não vai se atrapalhar financeiramente e vai conseguir cumprir o que ela está comprando para 5 anos, 6 anos, hoje nós temos loteamentos em 100 meses, né?
é uma forma dela garantir um dinheirinho guardado ali, né? Então, é melhor do que ela manter um dinheiro em banco, é melhor do que ela fazer uma poupança, porque ela vai se policiar a pagar aquela parcela todo mês. Tá, mas deixa eu refazer a pergunta. Tudo bem, eu entendi, o internauta entendeu. Mas estou abrindo lá, a princípio é para pessoas morarem, famílias morarem. Vai ter famílias para morar no loteamento que abre agora? A cidade comporta isso? Ou estamos próximos de bater no teto aí? Porque questão populacional, não houve um aumento tão grande assim, né? Nesses loteamentos novos, o que a gente vê muito aí, ou são clientes comprando imóveis para filhos, mesmo filho menor, 6, 7 anos já, comprando lá 2, 3 terrenos, vão pagando para depois doar para cada filho, né? Ou são pessoas que têm um outro imóvel já próprio muito grande, querem construir alguma coisa nova menor, né? Ou são pessoas que têm um imóvel antigo, que foi ampliando lá e agora quer construir um imóvel menor, né? Então essa oferta de imóveis antigos é muito grande, tá? Tanto que hoje a gente vê muitos imóveis que chegam até as empresas, às vezes as pessoas até não gostam da avaliação que a gente faz, mas eles querem vender um imóvel antigo, construir praticamente um novo com o mesmo valor do antigo. E que não muda tudo, muda desde de taxa de financiamento para o imóvel novo, do antigo. Todo mundo quer casa nova, né? Exatamente, todo mundo quer casa nova, todo mundo quer coisa melhor, nova. Cada dia nós vamos ter mais corretor de imóveis, quem que vai se sobressair? O cara que estiver melhor, que estiver oferecendo o melhor produto, que estiver oferecendo o melhor trabalho, estiver prestando o melhor serviço, né? Então isso que vai acontecer. Os profissionais diferenciados são esses. As empresas que mais crescem, elas crescem por quê? Porque são feitas de pessoas diferenciadas lá que estão entregando mais do que o cliente está esperando receber. Então esse é o diferencial. E no imóvel, no loteamento é a mesma coisa. Nós vamos ter agora um loteamento novo, por exemplo, é um dos primeiros que está sendo feito com toda a terraplanagem, né? O cliente está investindo R$300 mil em terraplanagem. Isso nunca era feito no loteamento, porque ele tem uma parte alta e uma parte mais que desce um pouquinho, né? Aí você ficava a cargo do Exatamente, ficava a né? cargo da pessoa que ia comprar. Loteamento com iluminação de LED. Nós não temos nenhum em Marechal. Eu fiz já um em Nova Santa Rosa. Então nós já vamos ter um aqui, né? Há poucos anos atrás nós tínhamos loteamento sem rede de esgoto. Há 15 anos atrás nós tínhamos loteamento que colocava só água e luz, né? Que depois, quando saiu o asfalto, a casa estava 2 metros abaixo da rua, né? Lá em Nova Santa Rosa eu vi, questão de 1 ano e pouco, um loteamento lá que tinha a pavimentação era concreto, né? Concreto, uma isso, novidade isso é ali próximo ao parque industrial deles, é um condomínio grande com em torno de 250 unidades, né? Ele tem uma durabilidade maior, ele tem, a princípio custa para ser um pouco maior, mas em 25 anos não tem manutenção. Marechal Rondon nós temos um problema muito grande, tínhamos, né, com a nova regulamentação vai mudar a questão do asfalto, que era o asfalto feito com tratamento, que é aquele que vem o burrinho preto, que a gente chama, que é tipo um pulverizadorzinho, e pinta no chão e faz ele. Mas aquele asfalto é feito em média aí com 80 graus de temperatura, né? Aí você pega a base é toda a mesma para o asfalto, o que muda é a forma do acabamento, tá? O pavimento em si. Então, por exemplo, aquele asfalto é feito com em torno aí de 80, 90 graus de temperatura. Se você pegar o verão nosso aí a 35, 38 graus e você ir com um aparelho e medir a temperatura do asfalto, vai estar mais ou menos no mesmo calor que ele é colocado, que ele é pintado. Então ele fica mole de novo. Fica mole. Então por isso que muitos loteamentos que com 3, 4 anos começa a aparecer a pedra brita. Não é a empresa que fez mal feito, não. O loteador escolheu a forma errada de fazer o asfalto. Então hoje o asfalto, a gente usa o mesmo asfalto esse com a massa pronta, que é o mesmo que usa na rodovia, né? Sim. Então você faz ele num dia, no outro dia, claro que você não pode manobrar um caminhão em cima no outro dia, mas no outro dia carro pequeno já pode andar normalmente por cima. Então isso demorou para vir para Marechal Rondon, para ser cobrado. Cidades vizinhas, por exemplo, Nova Santa Rosa já cobra isso em torno aí de uns 5 anos, né? Então essas melhorias vão acontecendo, né? Então o que acontece? Uma evolução também. Uma evolução, mas também por causa da concorrência, né? Porque se nós tivéssemos poucos loteamentos até hoje, de repente não teríamos até hoje em alguns lugares ainda asfalto, calçada, nós teríamos que fazer um loteamento com pedra irregular, que hoje é proibido, né? Tanto que o prefeito está fazendo tudo asfalto proibido, por não cima. sabia? É proibido, não tem. E nós agora, acho que mais um ano, não vamos mais ter pedra irregular dentro da cidade, né? No meu ponto de vista, já não poderia nunca ter sido feito, mas como eu presto serviço para os loteadores, eu não tenho como obrigar eles a fazer. Eu instruía, falava, olha, não faça isso. Porque você vai vender o lote parcelado, se o asfalto der 2, 3 mil reais a mais, você fracionar lá em 5, 6 anos... Por que você não gosta desse calçamento?
Na verdade, assim, a nossa terra vermelha, quando é tudo muito próximo, o pessoal vem andar na cidade, na pedra irregular, a sujeira fica. E se chove, não leva embora. Cresce capim, né? A molecada para brincar, para andar de bicicleta, né? Eu não gosto. Né? Tanto se tu passar com um carro em cima, ele trepida tudo. E não dá, não é o dobro do preço? Não, consequentemente, não é. Não dá tanta diferença assim, não. Então, com essa... Só que você vende a infraestrutura junto, né? Então... né? Claro que o custo de implantação é maior, né? Sim. Por exemplo, hoje um loteamento novo que abriu aí, o investimento de infraestrutura vai ser em torno de 3 milhões de reais. Com as vendas de um ano, não sei se ele vai juntar o valor da infraestrutura em um ano, né? Porque está vendendo em 100 meses, né? Então, e hoje você praticamente não vende mais terrenos à vista. Você vende aí 2, 3% à vista, o resto se dilui e vai pagando. Né? Pessoal, Beto, assim, eu percebi na tua fala e também lembrei assim de quando eu era criança, que era em termos de Brasil, todo mundo falava que era o mal do brasileiro internacionalmente, que era aquele jeitinho, tem que levar vantagem, a lei de Gerson. Sim. Tem que levar vantagem e tal. Como em todas as profissões, o corretor de imóveis fazia uma venda ali, colocava o dinheiro no bolso, muitas vezes até mais do que merecia, né? E se vangloriava e estava bom. Há uma evolução em você prestar o serviço, um serviço de qualidade e um serviço contínuo, né? Sim, sim. Porque você não vai vender uma vez só para uma pessoa. Na verdade, assim, eu trabalho há 25 anos no setor imobiliário. Eu tenho clientes que às vezes eu atendo, que eles viram um imóvel na cidade com a placa de uma outra empresa, que às vezes nem do núcleo não é, e me ligam para mim fazer a negociação. Tá? Confiança, né? Até não é nem pela confiança, mas é pelo profissionalismo do que você se dispõe a fazer. Né? Então, por um conhecimento grande que eu tenho nessa parte de tributação, na parte da legislação, hoje eu tenho advogado, parceiro, direto no escritório também. Né? Então, para você ter uma ideia, no mês passado, eu vendi um imóvel para um médico de Ponta Grossa, eu não conheço ele pessoalmente, eu vendi através do WhatsApp, eu contratei engenheiro para ele aqui em Marechal Rondon, eu encaminhei financiamento para ele de Marechal Rondon, numa obra de aquisição e construção de R$500 mil, ele vai fazer o financiamento aqui, ele ia fazer em Campo Mourão, Ponta Grossa, e vai fazer aqui, um neurologista que está vindo ano que vem para cá. Eu vendi o imóvel aqui de um médico, que era o procurador, e o imóvel era da filha, que é delegada da Polícia Federal em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Todos eles praticamente por telefone. Então eu fiz a parte tributária da pessoa que vendeu, com mais de 30 anos, né, o imóvel. O imóvel estava no nome do pai, mas ele deu para a filha. Né? Então eu tive que cuidar da venda do pai para o médico, pagando o ganho de capital, que é um programa da Receita Federal chamado GCAP, que faz o cálculo. Depois fazer o pai fazendo a doação do dinheiro para a filha, que é delegada da Polícia Federal, pagando a tributação. Eu fiz toda a parte documental, inclusive com as guias de pagamento, e falei, está aqui, confiram com seus contadores. E não teve problema nenhum, em centavos, em nada. Né? E é uma venda grande. Só que assim, infelizmente, em cada setor nós temos maus profissionais, nós temos caloteiros, nós temos gente sem vergonha, nós temos corretores que querem ganhar os 6% de comissão e às vezes enganam o cliente e ficam com mais 3 meses de aluguel da casa. Né? Eu já tive casos aqui de gente que veio conversar comigo, de empresas aqui da cidade que compraram um imóvel da determinada empresa, que não conheceram o proprietário, que a imobiliária falou, não, nós vamos dar 3 meses de aluguel para o inquilino desocupado, porque ele vai ter despesa e tal. O agricultor falou, não, tudo bem, eu concordo. Casualmente, o agricultor de Nova Santa Rosa encontrou a pessoa depois aqui no supermercado e o inquilino falou, olha, eu estou desocupando semana que vem. E o agricultor, na inocência, falou, é bom, porque como eu não estou recebendo aluguel, eu estou pagando o aluguel da minha filha, isso aí já deu quase R$2 mil para mim. Foi ver, o inquilino estava pagando aluguel para a imobiliária e a imobiliária embalsando, roubando, na verdade. Né? Então, infelizmente, nós temos maus profissionais no nosso setor devido à facilidade da pessoa se tornar corretor de imóveis. Né? Nós temos um Conselho Regional de Corretores de Imóveis, eu costumo até brigar com eles, eles não gostam quando eu falo, a gente paga para a gente ser fiscalizado para ver se está com a nossa anuidade em dia. Porque esses maus profissionais que nós temos na cidade aqui, se você sair na rua e perguntar, os 4, 5 que são, praticamente metade da cidade sabe. Né? E até hoje a gente não viu acontecer nada de mais grave com eles. São corretores habilitados. São corretores habilitados e que, por sinal, ganham muito dinheiro. Então, uma vez em cada cliente, e dando um nozinho aqui, um nozinho ali. Não vou dizer que só dão um nó,
Mas, assim, são especialistas nisso também. E eles estão no núcleo também, não? Aí já é mais difícil de falar, né? No núcleo, no núcleo a gente coloca o dedo um em cima do outro. Se a gente souber alguma coisa, a gente mesmo denuncia. Tá, Né? assim, todos os corretores de imóveis, imobiliários de Marechal Cândido Rondon estão no núcleo? Não, nós hoje estamos em 11 empresas, né? Então, as empresas, o que elas precisam ser para participar do núcleo? Ela tem que ser, primeiro, filiada da Cimacar. Segundo, ela vai fazer um protocolo lá, um requerimento simples, dizendo da intenção dela entrar no núcleo setorial de imobiliárias. Ela é convidada a participar de 2 a 3 reuniões, onde nós vamos colocar para ela o que está acontecendo, ela vai ser avaliada e aí ela entra em votação se entra ou não. Nós já tivemos casos de imobiliárias querendo entrar no núcleo de imobiliárias que nós não deixamos entrar. Então, eu vou esclarecer a minha pergunta aqui, Beto. Eu não quis, assim, fazer uma pergunta para te apertar. Sim. Porque, na minha imaginação, todos estavam no núcleo. E isso não acontece. Não, são 11 empresas. Né? 11 Então, no núcleo, não. Você falou da fiscalização, mas como a gente é leigo, eu imaginava que todos... É adesão. Quem quiser entrar vai ter que ser... Está aberto, mas você tem que provar que você tá apto a entrar lá. Claro que hoje não tem como a gente chegar e falar para você, olha, 100% que está no núcleo lá, né? Cara, você não tem como você ver se a pessoa está sendo honesta em todos os atos dela, né? Claro que por várias empresas do núcleo eu coloco a mão no fogo. Não por todas também. É claro que você não participa. Tem umas que você tem mais afinidade, outras não. Não tem como, né, velho? É uma parceria comercial. Mas o que a gente indica para a comunidade inteira, nós temos em Marechal Rondon um delegado do CRECE, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que é o Celso, da Imobiliária Jores, com 35 anos de profissão. Né? Então, se a pessoa tiver algum problema com alguma imobiliária da cidade, coloca no papel, junta documento, testemunha, faça a denúncia, porque isso não pode acontecer. Tá? Isso aí, a gente não pode concordar com essas pessoas aí denegrindo a imagem das pessoas boas. Né? É igual você, por exemplo, hoje num financiamento, num seguro que a gente faz de carro da nossa região, nós pagamos 30% a mais, por quê? Porque nós estamos na divisa. Mas eu não faço contrabando, eu não vivo do Paraguai, mas eu tenho que pagar 30% a mais de seguro porque eu estou do lado do Paraguai. Então, assim, eu, corretor de imóveis, muitas vezes sou questionado, chamado de picareta e tal, por quê? Porque tem pessoas mal intencionadas no meu setor. Todo ramo, e tem né? muito, Todo ramo. E tem muito. Mas essas pessoas devem ser denunciadas. Né? Devem ser denunciadas junto ao CRECE, devem ser denunciadas junto ao núcleo também. O núcleo já fez denúncias várias contra pessoas aqui da cidade também. Tá? Olha aí, e nós pessoal, se cobramos muito lá dentro. Tá? Isso aí é muito forte, essa cobrança também. Ô Beto, e questão do mercado imobiliário regional, nacional, nós passamos aí por um período aquecido, né? Aos olhos vistos aí, as cidades cresciam. Como que está agora? Esse volume grande de vendas que a gente teve foi em virtude de ter entrado todo o dinheiro do financiamento e ter facilitado a questão do financiamento devido àquela alienação fiduciária. Aquele volume de vendas não vai mais acontecer. Isso aí não volta a acontecer. O mercado imobiliário se nossa economia reagir. Tudo que você investe, você quer ter um retorno. Né? Porque muitas vezes a pessoa chegava para mim e falava, Beto, mas eu vou comprar uma casa de 300 mil reais e vou alugar por R$1.000. No banco eu estou ganhando lá 1%, eu ganho 3 mil reais. Agora que ele vai ganhar 0,3, o que vai ser melhor? O imóvel valorizando a inflação ao ano, se ele fizer manutenção, tudo certinho, e ganhando aluguel mensal, tudo. Então, tudo tem uma época boa, e agora é a época do imóvel de novo. Né? Hoje, como eu falei antes, a questão das holdings também, nós temos hoje no mercado também os ativos financeiros, que você compra participações. Né? Então, você pode investir. Por exemplo, como existiam os fundos de pensões, hoje existem os fundos imobiliários. Então, Beto, mas como é que eu faço isso? Tem uma empresa que vende, você compra uma participação num determinado grupo, por exemplo, que tem 3 prédios em Cascavel. Os 3 prédios estão sendo construídos. Você vai ter um percentual que você vai comprar, injetar um valor em dinheiro lá. A hora que os 3 prédios forem vendidos, do lucro você vai ter o teu percentual de volta. Você não tem a tua unidade determinada qual que é, mas você tem uma participação naquele fundo imobiliário que você comprou. Então isso vai voltar com muita força hoje de novo. Né? E também a questão de valor de aluguel, de locação. Né? Outra evolução grande que a gente viu aqui na nossa cidade, a verticalização dos prédios. Nós estávamos acostumados o quê? O prédio aqui de Marechal Rondon, ele oferecia o quê de vantajoso? 2 vagas de garagem. Né? Nossa, o meu prédio é o quê? O que ele tem de melhor, assim, de excepcional? 2 vagas de garagem. Teria que ser obrigatório, no mínimo 2 vagas de garagem.
Eu vendi um terreno aqui perto do Almaer, onde já veio um edifício com uma nova estrutura, né? No prédio vai ter piscina adulta, infantil, sauna, molhada, espaço gourmet, academia, salão de festas com cozinha industrial, lareira com pedra vulcânica a gás, 2 vagas de garagem, 3 suítes. Né? Então o cara tem um apartamento completo por 560 mil pronto, com 160 metros quadrados, onde é que o teu filho vai ficar no prédio e vai ter tudo que ele precisava dentro do prédio. Né? Então isso já traz uma nova revolução, tanto que esse nós vendemos em 2 dias. O outro, na frente do antigo Correio, nós vendemos em 15 dias. Né? Mas por quê? Porque trouxe um diferencial, nós não tínhamos esse diferencial para cá. Então essa empresa veio para cá, você pode ter certeza que os outros prédios, dos outros construtores da cidade, eles vão ter que começar a ver agora o que eles vão ter que trazer de adicional. Né? O que eu vou trazer de diferencial. Né? Então isso que o núcleo quer trazer também, para cada corretor, promover que ele faça um adicional na profissão dele. Né? O que ele vai poder fazer diferente. Eu, há poucos dias, agora, uma semana atrás, eu fui participar de um pré-lançamento de um loteamento que, no final, vai ter 1000 unidades em Sapezal. Fui lá dar treinamento, fui fazer parcerias com as imobiliárias de lá para a incorporadora. Eu fui contratado para isso, Mato Grosso, Sapezal. Né? Roberto, você falou poupança, aí a gente tem visto aí o Copom derrubando as taxas Selic, que vai mexer. Você falou 3, eu vi falar 2, a tendência não remunerar mais nada a poupança, se continuar assim. Marechal Cândido Rondon, já temos fundo imobiliário? Não, aqui não. A empresa, para ter uma participação aberta, ela tem que ter uma estrutura maior. Né? Maior. Então, Cascavel em diante já tem. Né? Cascavel em diante já tem. Né? Nada impede de um grupo de fora fazer, né, imóveis aqui. Mas geralmente, quando é fundos imobiliários, são estruturas mega estruturas, né? Não é estrutura pequena. Né? Ela tem que ter um respaldo muito forte para ela fazer isso aí. Pessoal, assim, novos tempos, né? Novos tempos, oportunidade para todos. E a tendência aí, quem tem dinheiro na poupança, tem coisa aí com a mesma segurança. Né? O bom do mercado imobiliário, assim, o que eu gosto, ele dá uma situação de ganha-ganha muito boa. Porque o pessoal, a primeira coisa que eles veem, quando faz um loteamento, quem está ganhando é a empresa que está vendendo ou o loteador. Mas e quanto que está circulando? Né? Só de infraestrutura, por exemplo, né? Você tem loteamentos aí com 3 milhões de infraestrutura. E os tubos, energia elétrica, a mão de obra, a construção, meio-fio, asfalto, pedra, depois a construção civil, loja de material de construção, loja de tinta, de cerâmica. Então a cadeia do mercado imobiliário, para mim, é mais fantástica. E vai ter o reflexo no outro, porque todo mundo quer morar num lugar bonito, né? Exatamente. E vai vender o quê? O que tiver um diferencial. Então vai ter que ter um diferencial. Você só vai ficar no mercado se você for um diferencial. Se você estiver na média, você vai se manter. Né? Então eu sempre brinco com a minha filha. Ou procurar outra coisa para fazer. Eu sempre brinco com a minha filha. Ela fala, eu pergunto para ela das provas, como é que foi, filha? Pai, fui bem, tirei a média. Falei, o dia que você precisar trabalhar, se tu for na média, você mal vai viver. Você não consegue evoluir se você for um profissional na média. Então, hoje você tem que ir atrás, você tem que estudar, você tem que correr, você tem que buscar informação, você tem que dar segurança para o teu cliente. A manada está na média, Exatamente. Né? O cliente não quer mais um corretor que fica maciçamente ligando, incomodando ele até que ele se sinta pressionado para fechar o negócio. Não. O comprador, o vendedor, ele quer ter tranquilidade, assinar um documento que ele está entendendo o que está fazendo, sabe? O corretor tem que entender que ele tem que vender o imóvel. O proprietário tem que estar com o dinheiro na conta certinho, não pode ter nenhum problema. O comprador tem que estar com o imóvel registradinho no nome dele. Não é só juntar os dois, fazer um contrato, pegar a comissão e tchau. Não, é todo o processo que envolve tudo, até o final, até deixar a documentação em ordem para ele, com cópias para declaração de imposto de renda, instruir ele. Né? Nós temos muita informação e nós temos a obrigação de passar essa informação para o cliente. Né? O cliente não tem obrigação nenhuma de perguntar para a gente, mas a gente tem a obrigação de passar. E resultado, o cliente paga e fica satisfeito, ganha, como você falou. Com certeza. Beto, ficou assim uns minutos bons da conversa. É claro que a gente podia se estender. A conversa vai longe. Sim. Mas o internauta também é exigente. Né? Sim, o novo consumidor exigente, ele quer ir direto ao ponto. Vamos encerrando por aqui. Antes de dar a palavra final para o Beto, eu falo para vocês que o Conecta Oeste, né, Marcos, está de cara nova,
Tá? De roupagem nova, quer falar um pouquinho aí? Se você me permitir, presidente, chame o Ferrari de presidente, porque a gente tem uma amizade de longa data. O Beto, estudei com o Beto quando vim morar para Marechal, ele sabe a amizade que a gente tem, o respeito, a admiração. Eu quero agradecer para a equipe do Beto aí que disponibilizou todo para a gente poder transmitir isso aí, tá, Beto? Se você quiser citar o nome das meninas aí da tua equipe, eu quero te agradecer. Sim. Em nome do Conecta Oeste. Quero convidar, o Ferrari ia convidar, mas eu passei à frente do Ferrari. Convidar o pessoal para conhecer a nova plataforma do Conecta Oeste, tá? O Beto também, para dar uma olhada lá. E a gente está aí aberto a sugestões e também opiniões, tá certo? Obrigado aí pela receptividade. Beleza. E a toda a equipe aí da Activa, ao Ferrari aí, que tem nos dado um suporte muito legal aí nas entrevistas, né? Tá bom? Obrigadão mesmo. Valeu. Valeu, Marcos. Falei pro Marcos, ó, tem que ensinar o pessoal, vamos repetir várias vezes lá na últimas, né? Lá no site, né? Sempre vai ter a última notícia, tá bem dinâmico o site, tá bonito, mas ele vai evoluir ainda para a gente estar disponibilizando esse material das entrevistas e muito mais no site, ficar agradável. Beto, muito obrigado pela sua disponibilidade em vir conversar um pouquinho com nós. Tranquilo. Eu me coloco à disposição também de quem tiver dúvida do mercado imobiliário, tiver algum problema com documentação. Eu trabalho muito com despachante imobiliário, né, com inventários. O que tiver de documento que a pessoa não, às vezes está lá, que para ela é difícil, né, ir atrás, a gente faz isso aí também, organiza essa parte documental, mesmo que não comprou imóvel conosco, né, então a gente está aí disposto para trabalhar. E o Marcão, eu sempre brinco, a gente se conhecia da mesma idade e quando os dois éramos magros, né, da mesma idade, não, a gente é até hoje, mas do mesmo tamanho, né, ele ficou um pouco menor e a gente jogava... Ele ficou menor, e a gente jogava bastante caçador no chão batido lá no Antônio Rockenbach, isso faz tempo. Mas obrigado pelo espaço e eu me coloco à disposição sempre que precisarem aí da gente. Maravilha. Tamo junto, valeu. Conecta Oeste. Conecta aí.